Olá! Sabia que o seu computador pode se transformar em uma excelente ferramenta para desenho? É verdade! E nem tem problema se você acha que não leva muito jeito para a coisa. Hoje em dia, existem diversos softwares para desenho que estão aí para facilitar a nossa vida. E um dos mais conhecidos é o CorelDRAW. Neste nosso encontro, vamos explorar os recursos do CorelDRAW e descobrir por que ele está entre os programas preferidos de ilustradores e artistas gráficos. Com as técnicas que você vai aprender aqui e colocando a sua criatividade para funcionar, você tem tudo para se tornar um artista de primeira. Tá feito o convite. Agora é só abrir o programa e soltar o artista que existe dentro de você. Então, clique no botão Iniciar do Windows e selecione CorelDRAW. Aqui vamos usar a versão X5 do CorelDRAW. Mas se a versão instalada em seu micro for diferente, não se preocupe. Você vai conseguir fazer todos os exercícios da mesma forma. Para começar, vamos conhecer a tela do programa. Esta é a área de trabalho. É aqui neste espaço que desenhamos e criamos as formas e os objetos. Aqui é a caixa de ferramentas, onde estão todas as ferramentas usadas para manipular o desenho. Esta é a barra de menus, que reúne os menus responsáveis pelas operações do programa. Aqui é a barra padrão, onde estão os comandos básicos do programa, como iniciar um novo documento, abrir, salvar ou imprimir um arquivo. Esta é a chamada barra de propriedades, que muda conforme a operação que está sendo efetuada. Aqui nos cantos estão as réguas, que são usadas para medir e alinhar os objetos na página. Esta é a régua vertical e esta é a régua horizontal. E aqui no canto direito fica a paleta de cores. Bom, vamos colocar a mão na massa? Então, só para a gente se familiarizar com o programa, vamos aprender a inserir elementos, ver como são os comandos para imprimir e gravar o arquivo. Para criar um documento no CorelDRAW, clique no menu Arquivo e marque a opção Novo para abrir uma página em branco. Ou, se preferir, clique diretamente neste botão Novo, aqui na barra padrão do programa. Tem ainda um outro jeito de abrir um novo documento. É só usar a combinação de teclas Ctrl mais N em seu teclado. Veja que é aberta esta caixa de diálogo, chamada Criar um novo documento. Aqui são feitos os ajustes básicos antes de iniciar o documento, como a escolha do tamanho do papel. Neste primeiro exercício, vamos manter o padrão do programa e clicar no botão OK para iniciar o documento. Aqui está a nossa página de trabalho. Vá até a barra de ferramentas e clique nesta ferramenta aqui, chamada elipse. Com a ferramenta ativada, desenhe um círculo ou uma elipse na página. Neste primeiro momento, não é preciso se preocupar com a perfeição das formas. O mais importante é executar as operações para se familiarizar com as ferramentas e os recursos do programa. Agora vamos usar duas ferramentas muito úteis do programa. Elas ficam aqui neste botão. É a ferramenta Zoom e a de enquadramento, mais conhecida como mãozinha. Primeiro, ative a ferramenta Zoom. Vá até a figura que você desenhou e clique sobre ela. Viu como o desenho foi ampliado? Para reduzir o objeto, ou seja, diminuir o zoom, é só clicar com as teclas Ctrl mais Shift apertadas ao mesmo tempo. Assim. Veja que a lupa fica com o sinal de menos, o que significa que a cada clique vamos reduzir o zoom. E tá aí, diminuímos a visualização. Para ativar a ferramenta mãozinha, fique com o botão do mouse clicado neste botão. Tá vendo? As duas ferramentas se alternam aqui. Com a mãozinha podemos navegar pela área de trabalho, arrastando o mouse assim. Prático, não é? Agora você já sabe. Toda vez que precisar ampliar ou reduzir a visualização da tela, use a ferramenta de zoom. E quando precisar navegar pela área de trabalho, use a mãozinha. Agora vamos ver como ajustar a impressão do documento. Com a figura desenhada, clique no menu Arquivo
e marque a opção Imprimir. É aberta a caixa de diálogo Imprimir. Aqui é onde fazemos os ajustes para impressão. Não vamos imprimir agora, mas é bom conhecer esta tela. Aqui em Impressora, selecionamos a impressora de destino. No campo Página, podemos escolher a orientação do papel, retrato ou paisagem. Em Cópias, definimos a quantidade de cópias a serem impressas. Agora, clique no botão Visualização de impressão. Veja que é mostrado uma prévia do documento a ser impresso. Aqui é possível modificar a posição do desenho na página. Para isso, basta clicar sobre o objeto e arrastá-lo com o mouse até o local desejado. Viu? Até agora já vimos como criar um documento, inserir uma figura na página, ajustar e visualizar a impressão. Para concluir o primeiro contato com o CorelDRAW, vamos gravar o arquivo no disco rígido do seu computador. Para gravar o arquivo, clique no menu Arquivo e marque a opção Salvar. Na caixa de diálogo Salvar desenho, escolha o local do micro onde o arquivo será armazenado. Digite um nome para o documento no campo Nome. O formato padrão dos arquivos do CorelDRAW é CDR. Clique em Salvar e pronto! Seu documento já está gravado no computador. Durante seu trabalho, tenha o hábito de salvar o arquivo regularmente, para evitar imprevistos. Para isso, basta ir ao menu Arquivo e marcar a opção Salvar. Ou, se preferir, use a combinação de teclas Ctrl mais S. Agora que você já teve o primeiro contato com o CorelDRAW, vamos falar sobre os princípios básicos do programa. Assim, seu aprendizado vai ficar mais proveitoso. O CorelDRAW é um programa de desenho vetorial. Isso significa que as imagens por ele geradas são criadas por vetores, como curvas, elipses, círculos, polígonos, entre outros elementos. Ao fazer um desenho à mão livre, na verdade, estamos ligando diversos pontos, como um jogo de ligar pontos. A técnica do artista gráfico que usa o CorelDRAW ou outro software vetorial é ligar os pontos para formar retas, curvas e figuras, transformando tudo isso em um trabalho com formas, cores e conteúdo. Legal, não é? Se você quiser saber mais sobre os conceitos de desenho vetorial, consulte as páginas 14 e 15 do livro, ok? Está pronto para fazer o seu primeiro trabalho de criação no CorelDRAW? Neste exercício, vamos combinar círculos e triângulos para desenhar um símbolo bem conhecido, o da radioatividade. Mais do que desenhar o símbolo estilizado, as técnicas que vamos aprender aqui podem ser aplicadas a diversos trabalhos de criação gráfica. Para começar, vamos criar um documento com as medidas de um quadrado. Clique no menu Arquivo e marque a opção Novo. Na caixa de diálogo Criar um novo documento, vá ao campo Nome e dê um nome para o arquivo. Por exemplo, Símbolo. Na opção Tamanho, digite 200 mm em largura e também em altura. Assim, montaremos um documento quadrado com 20 centímetros de lado. Clique no botão OK. Veja que o documento é gerado na área de trabalho. Antes de começar a desenhar, é preciso marcar um ponto que vai servir como referência para incluir os objetos. Para isso, usaremos as chamadas linhas guia. Clique sobre a régua horizontal e, com o mouse, arraste uma linha até a página. A seguir, clique na régua vertical e arraste outra linha para a página. Assim, olha. Vamos centralizar as linhas guia. Dê duplo clique sobre a linha horizontal para abrir a caixa Opções. Com a caixa aberta, clique na opção Linhas Guia e marque Horizontal. Aqui, digite 100 no campo de milímetros. Clique no botão Mover e depois no botão OK para fechar a caixa. Veja que a linha guia horizontal foi posicionada a 100 milímetros da régua vertical, que corresponde ao meio da nossa página. Repita a operação para a linha guia vertical,
digitando o mesmo valor de 100 milímetros. Agora, vamos inserir o primeiro elemento do desenho, que no caso será um círculo. Veja como se faz. Na caixa de ferramentas, selecione a ferramenta Elipse. Posicione a ferramenta na página e com a tecla Ctrl pressionada, arraste o mouse até desenhar um círculo aqui, bem próximo do cruzamento das linhas guia. A tecla Ctrl garante o desenho de um círculo perfeito. Agora, quero que o círculo tenha 12 centímetros de diâmetro, ou seja, 120 milímetros. Vamos ver como ajustar o tamanho da figura. Clique no círculo com a ferramenta de seleção para selecionar a figura. Vá até a barra de propriedades e digite 120 milímetros nos dois campos da opção Tamanho do objeto. Pressione a tecla Enter para aplicar a nova medida ao círculo. A seguir, vamos posicionar o círculo no meio da página. Essa operação é bem simples, porque o CorelDRAW define o posicionamento automaticamente. Acompanhe. Clique sobre o círculo com a ferramenta de seleção para selecioná-lo. Clique no menu Organizar e em Alinhar e Distribuir, marque a opção Centralizar pela página. Repare que o objeto já é exibido no meio da página, com seu centro exatamente no ponto de encontro das duas linhas guia. Vamos incluir mais dois círculos menores e deixá-los centralizados como o primeiro. Para facilitar a operação, vamos duplicar o círculo já criado. Com o objeto selecionado, clique no menu Organizar e em Transformações, marque a opção Escalar. Veja que foi aberta a janela de encaixe Transformações, aqui na área de trabalho. Confira se o botão Escala e Espelho está marcado e digite nos dois campos de percentual o valor 80 para gerar uma cópia com 80% da figura original. Marque o checkbox Proporcional e digite o valor 1 no campo Cópias, para indicar que o objeto será duplicado uma única vez. Clique no botão Aplicar. E aí está! A cópia do círculo, em tamanho menor, foi aplicada no centro da página. Para fazer o terceiro círculo, vamos seguir o mesmo procedimento, mas desta vez, digite nos campos de percentual o valor 20. Marque o checkbox Proporcional e digite o valor 1 no campo Cópias. Clique no botão Aplicar. Veja que a cópia com 20% da medida do segundo círculo é aplicada no centro da página. Agora, vamos inserir um triângulo sobre os círculos. Veja como faremos isso. Selecione a ferramenta Polígono na caixa de ferramentas. Na barra de propriedades, vá ao campo Pontos ou Lados e digite 3. Isso indica ao programa que será criado um polígono com 3 lados, ou seja, triangular. Com a ferramenta Polígono ainda ativada, clique sobre a linha guia horizontal central e arraste o mouse diagonalmente até que o desenho do triângulo apareça posicionado entre os círculos maiores. Assim. Vamos alinhar o triângulo no centro da página. Clique no triângulo para selecioná-lo. A seguir, clique no menu Organizar e em Alinhar e Distribuir, marque a opção Centralizar horizontalmente pela página. Assim, o objeto selecionado será posicionado no centro da página. A ideia agora é incluir mais 2 triângulos no desenho, para que formem o símbolo da radioatividade. Para isso, primeiro vamos mudar o eixo de rotação do triângulo já feito. Dê duplo clique sobre o triângulo com a ferramenta Seleção. Tá vendo este pequeno círculo aqui no meio? Este é o eixo de rotação da figura. Clique sobre ele e arraste-o com o mouse até o centro do nosso desenho. Assim. Essa operação que acabamos de fazer transferiu o eixo de rotação do triângulo para o ponto onde o pequeno círculo foi posicionado. Com o triângulo selecionado, vá à janela de encaixe Transformações e clique no botão Girar para marcá-lo. Digite no campo Ângulo o valor 120. Este será o ângulo de rotação do elemento
a partir do centro. Digite o valor 1 no campo Cópias e clique no botão Aplicar. Veja que uma cópia do triângulo é aplicada exatamente no ângulo de rotação digitado, que é 120 graus. De volta à janela Transformações, clique novamente no botão Aplicar para incluir o terceiro triângulo a 120 graus do último. Ao final do processo, seu desenho deve aparecer como mostrado aqui. Vamos formar uma seleção única com os 3 triângulos, porque isso vai facilitar sua manipulação. Com a tecla Shift pressionada, clique em cada um dos 3 triângulos para selecioná-los de uma única vez. Vá à barra de Propriedades e clique no botão Soldar. O comando determina que os 3 objetos se tornem um único. Agora, clique na figura soldada e com a tecla Shift pressionada, clique nos 2 círculos internos. Mais uma vez, criamos uma seleção única dos elementos. Vá à barra de Propriedades e, desta vez, clique no botão Verso menos Frente. Veja que com isso, acabamos de formar o símbolo da radioatividade. Bom, a forma do desenho já está pronta, mas ainda está só no contorno. Então, vamos começar a colorir a figura. Na caixa de ferramentas, marque a ferramenta de Preenchimento Inteligente. Na barra de Propriedades, vá às opções de preenchimento da ferramenta e marque Especificar. A seguir, clique no botão da paleta de cores e escolha Preto. Com a ferramenta de Preenchimento Inteligente, clique aqui na área interna do símbolo. Repare que a área é preenchida com preto. É o mesmo processo para pintar a parte interna. Com a ferramenta de Preenchimento Inteligente, marque Especificar e na paleta de cores, escolha Amarelo. Clique em cada uma das áreas internas com a ferramenta para preenchê-las com amarelo. Agora sim, o nosso desenho está pronto. Ficou bacana, não é? Mas ainda não terminamos não. Agora precisamos agrupar os elementos para facilitar futuras edições do documento. Para agrupar os elementos do desenho, clique no menu Editar e escolha a opção Selecionar tudo. A seguir, marque Objetos. Com todos os elementos selecionados, clique no menu Organizar e marque a opção Agrupar. Pronto! A partir de agora, o desenho inteiro será tratado como um único objeto. Para voltar a separá-los, basta marcar a opção Desagrupar pelo mesmo menu Organizar, certo? Por último, vamos aprender a gravar o arquivo em outro formato, que possa ser aberto mesmo por alguém que não tenha o CorelDRAW instalado no computador. Neste exercício, vamos transformar nosso arquivo em uma imagem JPEG, que é um formato muito usado para transmitir arquivos pela internet. Mas você pode escolher outros formatos. Clique no menu Arquivo e marque Exportar. Na caixa de diálogo Exportar, escolha o local onde o arquivo será gravado. A seguir, digite o nome do arquivo neste campo. Aqui em Tipo, marque JPEG. Clique em Exportar. Nesta caixa de diálogo Exportar para JPEG, vamos ajustar algumas opções. Em Modo de Cor, marque Cor RGB, 24 bits. Como o sistema de cores RGB é o usado pelos monitores de computador, a qualidade da visualização do arquivo será garantida. Na opção Qualidade, escolha a opção mais adequada. No exemplo, selecionamos Médio para gerar um arquivo mais compactado. Com os ajustes concluídos, clique no botão OK para exportar seu arquivo. Pronto! Assim geramos um documento no formato JPEG do nosso desenho, que pode, por exemplo, ser enviado por e-mail. No próximo exercício, vamos aprender a incluir um texto tridimensional nessa figura que acabamos de criar. Até já! Vamos aproveitar o símbolo criado no primeiro exercício para aprender a inserir textos com efeitos.
Nossa intenção é mostrar que com o CorelDRAW conseguimos unir textos e figuras com rapidez e precisão, garantindo um trabalho de qualidade. A intenção aqui é inserir duas caixas de texto para criar a marca de uma fictícia rádio chamada Radioatividade FM. Então, vamos voltar para a tela do CorelDRAW. Abra o documento criado no primeiro exercício. Para isso, clique no menu Arquivo e marque a opção Abrir. Na caixa de diálogo Abrir desenho, navegue até o local onde está o arquivo. Clique sobre ele para marcá-lo e clique no botão Abrir. Para criar a primeira caixa de texto, vamos desenhar um círculo maior do que o diâmetro do nosso símbolo. Ali vamos inserir uma frase circundando o desenho. Vá à caixa de ferramentas e marque a ferramenta Elipse. Desenhe o círculo com o mouse e a tecla Ctrl pressionada para preservar as proporções da figura. Faça o círculo bem grande, de modo que fique maior que o símbolo. Desse jeito. Agora, vamos centralizar o círculo em relação ao desenho. Clique sobre o círculo para selecioná-lo. Clique no menu Organizar e em Alinhar e Distribuir, marque a opção Centralizar pela página. Pronto! O círculo desenhado já está alinhado em relação ao centro do símbolo da radioatividade. Agora vamos digitar o texto. No nosso exercício, a frase será Radioatividade, o melhor do rock, todos os dias na 114,7 FM. Vá à caixa de ferramentas e clique na ferramenta Texto. Clique acima da ilustração, aqui no canto esquerdo. Repare que o cursor está piscando, o que indica que o texto já pode ser digitado. Digite a frase sem se preocupar se o texto ultrapassa a área do desenho. A próxima tarefa é posicionar o texto ao redor do círculo. É bem simples fazer isso, veja só. Com a caixa de texto selecionada, clique no menu Texto e selecione a opção Ajustar texto ao caminho. Automaticamente, o texto digitado ganha forma circular e é exibido na tela com letras azuis. Movimente o mouse para ajustar o texto em relação ao centro do círculo. Quando encontrar a melhor posição, solte o cursor para posicionar a frase. Agora, vamos tirar o efeito sublinhado do texto. Para isso, dê duplo clique para selecionar a frase. Vá à caixa de ferramentas e marque a ferramenta Caneta de Contorno. Mantenha o botão do mouse pressionado para visualizar o pop-up menu. Marque a opção Sem contorno. Pronto! O texto passa a ser exibido sem o sublinhado. Agora, vamos criar a segunda caixa de texto, onde aplicaremos um efeito tridimensional às letras. Selecione a ferramenta Texto na caixa de ferramentas e clique aqui embaixo da figura para digitar o texto. No exemplo, escrevemos Atividade FM, com letras maiúsculas. Este será o nome da nossa rádio fictícia. Para formatar o texto, dê duplo clique para selecionar a palavra. Na caixa de formatação, ajuste a fonte para Arial Black, tamanho 24. Agora, vamos aplicar o efeito tridimensional nas letras. Você vai ver como é simples fazer isso com o CorelDRAW. Dê duplo clique para selecionar o texto. Clique no menu Efeitos e marque a opção Adicionar perspectiva. Veja que em volta do objeto aparecem esses pontilhados vermelhos e estes pontos ao seu redor. Clique neste ponto direito aqui em cima e, mantendo o botão do mouse clicado, arraste o cursor para cima, assim. Depois, clique neste ponto aqui embaixo e repita o processo, gerando o efeito de perspectiva. Tá ficando bem bacana, não é? Mas ainda dá para melhorar o efeito tridimensional. Vamos continuar trabalhando nas letras. É hora de escolher uma cor para as letras. Com a ferramenta Seleção ativada, clique na caixa de texto para selecioná-la. A seguir, vá à paleta de cores e marque uma cor. Por exemplo, este amarelo que vai combinar com o símbolo. Agora,
vamos reforçar o efeito 3D. Ainda com a caixa de texto selecionada, clique na ferramenta Misturar. Mantenha o botão clicado até aparecer o pop-up menu e marque Extrusão. Na barra de Propriedades, clique em Pré-definições e marque a opção Extrusão inferior direita. Seu texto aparecerá em 3D com este X aqui fora da figura. Clique no X e mova-o para cima. Veja que assim modificamos a sombra. Para finalizar, vamos inserir uma borda. Clique sobre a caixa de texto. Na caixa de ferramentas, clique e mantenha o botão do mouse pressionado sobre a ferramenta Caneta de Contorno. No pop-up menu, marque a opção 0,1 mm. Veja que o texto ganha um contorno bem fino. O texto em perspectiva já está pronto. Agora só falta posicioná-lo sobre o símbolo da radioatividade. Acompanhe. Clique na caixa de texto com a ferramenta Seleção. Com o mouse, movimente a caixa até o local desejado. Vamos posicionar o texto aqui, como se estivesse saindo do desenho. Se precisar, ajuste a posição da primeira caixa de texto. Para isso, selecione o texto, clique no menu Texto e selecione a opção Ajustar texto ao caminho. Daí, é só mexer com o mouse até encontrar a melhor posição. Gostou desse exercício? Realmente, com o CorelDRAW, conseguimos fazer coisas fantásticas, não é mesmo? A seguir, vamos criar um logotipo e aprender novas técnicas do programa. Nos vemos na próxima tela. Como você sabe, o logotipo é o modo de representar graficamente uma marca, seja de um produto, uma empresa ou uma instituição, entre outros usos. Neste exercício, vamos aprender a criar um logotipo fazendo uso de formas, letras, cores e efeitos, usando diferentes técnicas no CorelDRAW. Para ilustrar o trabalho, vamos criar o logotipo de um web café fictício. Combinado? Então, vamos lá! Vamos iniciar um novo documento no CorelDRAW. Na barra padrão do programa, clique no botão Novo. Na caixa de diálogo Criar um novo documento, dê o nome Logotipo ao Trabalho. Em Tamanho, selecione a opção A4. Clique no botão OK. Veja que o documento já é exibido na área de trabalho. Vamos ativar as linhas guia. Clique na régua horizontal e puxe uma linha guia para este local da página com o botão do mouse pressionado. Faça o mesmo para inserir uma linha guia vertical aqui nesta posição. Ao ativar as linhas guia, criamos um ponto de intersecção na página. É ali que vamos incluir o primeiro elemento. Antes, vamos zerar a régua no ponto de encontro das linhas. Para zerar a régua, clique e mantenha o botão do mouse clicado sobre a intersecção das réguas horizontal e vertical. Arraste o cursor até a intersecção das linhas guia. Repare que o ponto zero das réguas passa a ser neste ponto. O primeiro elemento a ser incluído será um círculo com 11 centímetros de diâmetro. Para ele ficar exatamente na medida, vamos posicionar mais duas linhas guia. Assim, ó. Puxe uma guia da régua horizontal e solte-a mais ou menos na posição menos 110 milímetros da régua vertical. Clique duas vezes sobre a guia vermelha para abrir a caixa de diálogo Opções. Digite menos 110 no campo horizontal e clique no botão Mover para posicionar a guia no ponto desejado. Clique OK. Agora, vamos inserir uma linha guia na medida 110 da régua horizontal. Dê duplo clique na régua vertical para abrir a caixa de diálogo Opções. Clique no sinal de mais na opção Linhas Guia e escolha Vertical. No campo Vertical, digite 110 e clique no botão Adicionar. Pronto! A linha guia foi colocada na posição 110 milímetros da régua horizontal.
clique no botão OK. Agora está tudo pronto para criarmos o primeiro elemento do logotipo, que será um círculo grande. Veja como é. Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Elipse. O cursor ganha a forma de um sinal de adição. Posicione a ferramenta na intersecção das linhas guia, no ponto 0 da régua. Arraste o cursor até o ponto 110 mm das duas réguas. Com isso, desenhamos um círculo perfeito com diâmetro de 110 mm. Clique no círculo com a ferramenta Seleção. Veja que surgem estes 8 pontos ao redor do círculo. Na paleta de cores, clique no preto para colorir o círculo. Agora vamos desenhar um círculo menor, mas para isso não é preciso repetir os passos anteriores. Faremos a operação de um modo mais prático, duplicando a primeira figura. Clique sobre o círculo preto com a ferramenta Seleção. Na barra padrão, clique no botão Copiar. A seguir, na mesma barra, clique no botão Colar. Com isso, geramos uma cópia exatamente em cima do original. Para visualizar o novo círculo, vá à paleta de cores e marque a cor vermelha. Clique sobre o círculo vermelho e, com o botão do mouse pressionado, mova-o para a direita da página. Viu só os dois círculos? Este segundo círculo deverá ter 25 mm de diâmetro. Para reduzir com precisão, primeiro selecione o círculo vermelho. Na barra de Propriedades, vá em Tamanho do objeto e digite 25 nos campos correspondentes às medidas de altura e largura. Pressione a tecla Enter para aplicar a medida. Automaticamente, o círculo vermelho assume um novo tamanho. Vamos reposicionar o círculo vermelho. Para isso, vá à barra de Propriedades e em Posição do objeto, digite 105 no campo correspondente ao eixo X e menos 85 no campo do eixo Y. Aperte a tecla Enter para fixar o círculo nas coordenadas determinadas. No próximo passo, vamos criar uma caixa de texto para digitar o nome da empresa. Neste exercício, vamos dar o nome fictício de Botelho ao nosso webcafé. Marque a ferramenta de texto. Posicione a ferramenta aqui, na guia vertical esquerda. Mantenha o botão do mouse clicado e arraste o cursor diagonalmente até a guia vertical direita. Desse jeito. Veja que criamos uma caixa de texto e que o cursor está piscando bem aqui. Digite o nome da empresa. No exemplo, Botelho. A seguir, vamos formatar o texto, mudando o tipo de letra, ajustando o tamanho, as cores e o alinhamento, ok? Clique na ferramenta de texto e dê duplo clique no texto para selecioná-lo. Para trocar a fonte, vá à barra de Propriedades e clique aqui em Lista de fontes. Escolha a letra da sua preferência. No exemplo, marcamos a fonte Berlin Sans FB Normal. Para aumentar o tamanho das letras, vá à barra de Propriedades e clique no campo Tamanho da fonte. Digite um outro valor. Aqui escolhemos 70. Tecle Enter para aplicar a alteração. Ainda na barra de Propriedades, clique no botão Alinhamento do texto e escolha a opção Centralizar. Para finalizar a formatação, vamos alterar a cor. Com o texto selecionado, vá à paleta de cores e clique em branco. A seguir, vamos transformar o texto em curvas. Assim ele deixará de ser uma caixa de texto e passará a ser um objeto, como uma imagem. Isso facilita sua manipulação na página e evita problemas na hora de imprimir o arquivo. Para transformar o texto em curvas, dê duplo clique nele com a ferramenta de texto para selecioná-lo. Clique no menu Organizar e marque a opção Converter em curvas. Com isso, o texto se transformou em um desenho vetorial e pode ser modificado como se fosse um objeto. A seguir, vamos incluir a palavra café dentro do círculo vermelho. Ative a ferramenta de texto. Abra uma caixa de texto ao lado do círculo vermelho e escreva café.
Para o tipo de letra, escolhemos a fonte Broadway. A seguir, transforme o texto em curvas, indo ao menu Organizar e marcando a opção Converter em curvas. Pelo projeto do nosso logotipo, a palavra café deve ficar dentro do círculo vermelho. Então, vamos transportá-la para lá. Clique com a ferramenta Seleção sobre a palavra café e, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste-a até o meio do círculo. Selecione a palavra café, clicando sobre seu desenho com a ferramenta Seleção. Repare que 8 pontos, chamados alças de ajuste, são mostrados ao seu redor. Clique neste ponto aqui em cima e, com a tecla Shift pressionada, arraste o mouse diagonalmente para ampliar a figura. Vá à paleta de cores e altere a cor da palavra para branco. Com os textos finalizados, vamos centralizá-los nos 2 círculos. Com a ferramenta Seleção ativada e a tecla Shift pressionada, clique no texto Botelho e, em seguida, no círculo preto. Clique no menu Organizar e vá em Alinhar e Distribuir. Marque a opção Centralizar pela página. Desse modo, a palavra Botelho é centralizada na figura. Depois, repita a operação para centralizar a palavra café no círculo vermelho. Bom, como o logotipo que estamos criando é de um webcafé, vamos estilizar a marca com o símbolo de arroba, que é bem característico do universo da internet. A intenção é distribuir diversos símbolos repetidos sobre a figura, para simular a fumaça do café quente. Selecione a ferramenta de texto. Posicione-a acima do logotipo e digite arroba. Selecione o símbolo e, na barra de Propriedades, clique no botão Lista de fontes para modificar a fonte. Vamos escolher Bell MT Negrito. Agora, vamos transformar a caixa de texto em curva, selecionando o símbolo, clicando aqui em Organizar e marcando Converter em curvas. Vamos precisar de 9 símbolos de arroba para o efeito que queremos dar. E para criar elementos iguais, como já vimos, basta duplicá-los. Clique na arroba e clique no botão Copiar. Depois, clique no botão Colar. A cópia é inserida exatamente sobre o original. Mova-a para o lado para visualizá-la. Para gerar os outros símbolos, siga o mesmo procedimento. Agora, vamos colorir os símbolos. Clique sobre um deles com a ferramenta Seleção. Na paleta de cores, escolha uma cor. Repita a operação para colorir os demais símbolos. Vamos aproveitar para mudar o tamanho. Clique sobre um símbolo com a ferramenta Seleção. Viu que apareceram essas alças de ajuste? Puxe uma delas para redimensionar o objeto. Depois de alterar o tamanho dos símbolos e distribuí-los sobre a figura, vamos aplicar um efeito de rotação para dar uma noção de movimento. Veja como. Ative a ferramenta Seleção e clique 2 vezes sobre um símbolo. Repare que 8 alças com setas duplas aparecem ao redor do objeto. Clique sobre uma destas alças laterais e, mantendo o botão do mouse clicado, faça o giro. Muito bom! Faça o mesmo com os outros elementos. Vamos aprender a inverter a prioridade de visualização dos objetos, fazendo com que um elemento que esteja posicionado por baixo de outro fique por cima. Clique com a ferramenta Seleção sobre um símbolo que esteja atrás de outro. A seguir, clique no menu Organizar e vá em Ordenar. Marque para a frente da página. Repare que o objeto que estava atrás passa a ser posicionado na frente do outro. Para inverter a prioridade, basta repetir a operação, porém marcar no menu a opção para trás da página. Para finalizar este exercício, vamos agrupar os símbolos de arroba e posicioná-los de uma só vez no logotipo. Clique em cada um dos símbolos de arroba com a tecla Shift pressionada para selecioná-los de uma só vez. Clique no menu Organizar e marque a opção Agrupar. A seguir, mova o conjunto até posicioná-lo aqui. E aí, o seu logotipo ficou igual ao meu?
No próximo exercício, vamos usar este logotipo na criação de um cartão de visita. Estou te esperando! Neste exercício, vamos montar um cartão de visitas e descobrir novas ferramentas do CorelDRAW para criar formas e preencher áreas com cores. Para facilitar a tarefa, o programa já tem um documento no tamanho do cartão de visitas. É a partir dele que vamos inserir os elementos gráficos e criar o cartão de apresentação de nosso fictício Web Café, que mais uma vez servirá como exemplo. Vá ao menu Arquivo e marque a opção Novo. Na caixa de diálogo Criar um novo documento, digite Meu cartão no campo Nome. Clique na opção Tamanho para abrir o pop-up menu e escolha Cartão de visita. Clique OK. O documento no formato de cartão de visitas já é exibido na área de trabalho. Antes de tudo, vamos inserir uma borda para demarcar a área do cartão. Para isso, vá à caixa de ferramentas e dê duplo clique na ferramenta Retângulo. Automaticamente é traçado um retângulo com as dimensões do documento. Agora vamos criar as formas. O cartão vai ter faixas sinuosas e coloridas na parte superior e inferior. E no meio, vamos deixar em branco para inserir os dados. Na caixa de ferramentas, clique na seta da ferramenta Mão Livre. No pop-up menu, escolha a ferramenta Bezier. A intenção aqui é traçar uma linha diagonal ascendente, atravessando o cartão da esquerda para a direita. Para isso, clique com a ferramenta Bezier aqui do lado do trabalho. Com o botão do mouse clicado, arraste o cursor até aqui. Com a diagonal traçada, vamos preparar para curvá-la. Para fazer isso, vamos usar uma outra ferramenta do CorelDRAW. Veja só. Na caixa de ferramentas, marque a ferramenta Forma. Clique sobre a diagonal mais ou menos por aqui. A seguir, na barra de Propriedades, clique no botão Nó Simétrico. Veja que as extremidades da diagonal exibem duas setas, que são chamadas pontos de direção da curva e servem para modificar os segmentos. Clique neste ponto de direção esquerdo e, mantendo o botão pressionado, arraste o cursor para cima. Repare que aplicamos uma curvatura ao segmento. A seguir, clique e arraste o ponto de direção direito para ajustar a forma. O resultado da operação deve ser uma linha sinuosa como esta. Agora, vamos aplicar uma cor na área superior do cartão, que foi delimitada pela linha sinuosa que acabamos de traçar. Marque a ferramenta Preenchimento Inteligente e vá ao tópico Opções de preenchimento da barra de Propriedades. Selecione a opção Especificar. Na mesma barra, clique no botão da paleta de cores e escolha uma cor. No exemplo, optamos por um tom de vermelho. Ainda com a ferramenta ativa, clique na área do cartão a ser preenchida. Veja que a parte superior do cartão é pintada na cor escolhida. Vamos repetir a operação para criar uma área de preenchimento na parte inferior do cartão. Clique com a ferramenta Seleção sobre a linha sinuosa e arraste-a com o mouse até a parte de baixo do cartão. Para colorir a parte inferior, ative a ferramenta Preenchimento Inteligente e na paleta de cores, escolha a mesma cor para a área inferior. Com as duas áreas coloridas, vamos inserir outras áreas no cartão para reforçar o efeito cromático. Clique com a ferramenta Seleção na linha sinuosa e posicione-a paralela à faixa superior. Clique novamente sobre a linha para que as alças de ajuste sejam exibidas. As alças permitem mover os elementos. Clique na alça superior direita e movimente-a de modo que a sua ponta coincida com a borda vermelha. Preencha a nova área com a cor já utilizada. Depois, vamos alterar as cores. Vamos posicionar outra linha no cartão. Desta vez, porém, faremos de um jeito diferente. Com a ferramenta Seleção ativada, clique sobre a linha sinuosa e, a seguir, clique novamente para que as alças de ajuste sejam exibidas. Em seguida, clique neste círculo no centro do objeto
e arraste-o até a extremidade direita da linha anterior. Com isso, deslocamos o eixo de rotação para o novo ponto. Para criar a nova área de preenchimento, clique na alça de rotação inferior esquerda e movimente-a para baixo. Repare que o lado esquerdo do objeto gira, enquanto o direito fica preso pelo eixo de rotação. Aplique a mesma cor já utilizada nesta nova área. Agora vamos apagar a linha sinuosa, que não será mais utilizada. Com a ferramenta Seleção, clique sobre a linha para marcá-la. A seguir, clique com o botão direito do mouse para exibir o pop-up menu. Marque a opção Excluir. Pronto! A linha foi eliminada da página. Agora, todas as áreas gráficas do cartão de visitas já estão definidas. Só falta trocar a cor das novas áreas que acabamos de inserir. Ative a ferramenta Seleção e clique na segunda área para selecioná-la. Na paleta de cores, escolha uma outra cor. Que tal este laranja aqui? E nesta área vamos deixar em preto. Essa combinação ficou muito boa. Agora, vamos eliminar estas linhas de contorno. Com a ferramenta Seleção ativada, clique na faixa superior vermelha. Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Caneta de Contorno e marque a opção Sem Contorno. Pronto! A linha de contorno foi apagada. Repita a operação nos demais elementos do cartão de visitas. No exercício anterior, criamos um logotipo que será aplicado neste cartão de visitas. Então, vamos trazê-lo para este arquivo. Para importar o logotipo, clique no menu Arquivo e marque a opção Importar. Na caixa de diálogo Importar, clique no arquivo do logotipo e, a seguir, no botão Importar. Veja que o cursor do mouse fica com esta aparência. Posicione-o no ponto onde deseja inserir o logotipo e arraste o mouse diagonalmente para demarcar o tamanho da imagem. Aí está o logotipo. Agora, vamos inserir os dados. Para isso, selecione a ferramenta de texto. Clique com a ferramenta em um ponto do cartão e arraste o mouse diagonalmente até desenhar a caixa de texto. Agora, digite todos os dados do cartão, como nome, cargo, endereço, telefone, e-mail, etc. Caso precise aumentar a caixa de texto, basta clicar na alça inferior direita e, com o botão do mouse pressionado, arrastá-la para baixo. Vamos formatar o texto. Clique no menu Texto e marque a opção Formatação de caractere. É exibida a janela de encaixe Formatação de caractere. Com ela, podemos ajustar fonte, tamanho, efeitos das letras e o alinhamento. Em nosso cartão, escolhemos para o nome a fonte Britannic Bold e tamanho 9. Formate as outras linhas do texto como desejar. Caso seja necessário, inclua mais linhas e aumente a caixa de texto. Veja que em nosso cartão, o nome e o cargo ocupam uma posição de maior destaque em relação ao restante dos dados. É uma forma de hierarquizar as informações. Ao final, seu cartão de visitas deve ficar parecido com este modelo que fizemos. Todo negócio precisa de divulgação para ir para frente, certo? Então, vamos montar um folheto para divulgar o nosso webcafé fictício. Com esse exercício, vamos aprender a usar as tabelas do CorelDRAW. Também vamos ver como inserir uma foto e aplicar um efeito de transparência no trabalho. Vamos lá? Para começar, vamos criar um documento na medida do folheto, que terá 10 centímetros de largura por 14 de altura. Clique no menu Arquivo e marque a opção Novo. Na caixa de diálogo Criar um novo documento, dê o nome de folheto ao documento. Na opção Tamanho, digite 100 em largura e 140 em altura. Clique OK. O documento no formato customizado é exibido na área de trabalho. Vamos iniciar a criação do folheto de nossa fictícia cafeteria. Primeiro, vamos inserir uma tabela que vai servir como referência para incluir as cores, a foto e os textos do folheto. A tabela vai permitir uma melhor distribuição dos elementos,
garantir o alinhamento e facilitar a diagramação. Na caixa de ferramentas, marque a ferramenta Tabela. Clique no canto superior esquerdo da página e arraste o mouse diagonalmente até o canto inferior direito para desenhar a tabela. Por padrão, o CorelDRAW cria uma tabela com 3 linhas por 4 colunas. Como nossa tabela vai ter apenas uma coluna, vamos ajustá-la. Clique na tabela e vá à barra de Propriedades. Nos campos Fileiras e Colunas, mantenha 3 para o número de linhas e digite 1 para o número de colunas. Tecle Enter para aplicar a modificação. Repare que no novo formato, a tabela ocupa apenas este canto da página. Vamos ajustar o tamanho da tabela. A ideia é deixar 1 centímetro de margem. Como o folheto tem 10 por 14 centímetros, a tabela terá 9 por 13 centímetros. Com a tabela selecionada, vá à barra de Propriedades e na opção Tamanho do objeto, digite 90 mm para a largura e 130 para a altura. Tecle Enter para aplicar as medidas. Agora, vamos centralizar a tabela. Clique no menu Organizar e em Alinhar e Distribuir, marque a opção Centralizar pela página. Repare que a tabela é exibida no centro do documento com 3 faixas horizontais idênticas. Vamos colorir 2 faixas da tabela. A faixa do meio vai ficar em cinza claro. A faixa inferior vai ficar em cinza escuro. Com a tabela selecionada, marque a ferramenta Tabela. Ao posicionar o cursor aqui na linha vertical da faixa central, veja que ele ganha a forma de uma seta. Clique para selecionar a faixa central. Vamos preenchê-la de cinza claro. Clique na ferramenta Preenchimento e escolha a opção Preenchimento Uniforme. Na caixa de diálogo Preenchimento Uniforme, clique na aba Modelos. No campo K, que se refere à cor preta, digite 20. Significa que vamos criar uma cor com 20% de preto, ou seja, cinza claro. Clique no botão OK para aplicar a cor. Agora, vamos aplicar cor à faixa inferior da tabela. Seguindo os mesmos passos, clique com a ferramenta Tabela na faixa inferior. Vamos preenchê-la com cinza escuro. Com a ferramenta Preenchimento, marque Preenchimento Uniforme. Em Preenchimento Uniforme, digite 80 no campo K para gerar uma cor com 80% de preto, ou seja, cinza escuro. Clique OK. Claro que em seu folheto você pode experimentar outras combinações de cores, de acordo com o trabalho que estiver realizando. A partir de agora, vamos começar a inserir os elementos sobre essas faixas, a começar da foto, que se encontra na pasta de arquivos do DVD deste volume. Clique no menu Arquivo e marque a opção Importar. Na caixa de diálogo Importar, navegue até o local onde se encontra a imagem café_img.jpg. Clique para marcá-la. A seguir, clique no botão Importar. Por fim, clique sobre a área de trabalho para que a imagem seja importada pelo programa. Agora, vamos ajustar seu tamanho. Vá à barra de Propriedades e no campo Fator Escala, digite 60 nos campos correspondentes à largura e altura. Desse modo, a imagem será reduzida proporcionalmente em 60%. Tecle Enter para aplicar a alteração. Caso a imagem continue muito grande, experimente outra porcentagem de redução, como 50% ou 40%. O importante é a foto ficar com a largura do folheto. Vamos posicionar a imagem na página. Com a ferramenta Seleção e o botão do mouse clicado, arraste a imagem até o topo do folheto. Clique na régua horizontal e puxe uma linha guia até o pé da imagem para marcar o tamanho da primeira faixa da tabela. A guia servirá como referência para os próximos passos. Depois, arraste a imagem para fora da área de trabalho. Com a linha guia traçada, vamos ajustar o tamanho da primeira faixa da tabela, de modo que a imagem se encaixe no espaço determinado. Clique na ferramenta Tabela
e posicione-a sobre esta linha horizontal, que divide a faixa branca da cinza. Veja que o cursor ganha a forma de uma seta bidirecional. Clique na linha e arraste-a para baixo até coincidir com a linha guia. Com esse procedimento, demarcamos o espaço exato a ser ocupado pela imagem. Agora, já podemos reposicionar a imagem na faixa superior do folheto. Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e arraste-a com o botão clicado até a faixa superior. Solte o botão do mouse quando a imagem estiver na posição correta. No pop-up menu que é exibido, marque a opção Colocar na célula. Pronto! A imagem é encaixada na célula. A seguir, vamos ajustar a largura das faixas central e inferior da tabela. A ideia é deixar a faixa central mais larga do que a inferior. Assim, pelo nosso projeto, as informações do folheto vão ficar melhor distribuídas. Clique na ferramenta Tabela e posicione-a sobre a linha horizontal que divide as duas faixas inferiores. O cursor ganha a forma de seta bidirecional. Com o botão do mouse clicado, arraste a linha para baixo, de modo a deixar a faixa inferior com cerca de 1 cm de altura. Vamos inserir uma faixa sobre a imagem, onde será digitado o título do folheto. O objetivo é usar um efeito de transparência para dar um acabamento refinado ao trabalho. Selecione a ferramenta Retângulo. Posicione-a na borda esquerda da imagem e desenhe um retângulo na largura da foto. Vamos preencher o retângulo de cinza escuro. Clique na ferramenta de preenchimento e marque Preenchimento Uniforme. Na caixa de diálogo Preenchimento Uniforme, clique na aba Modelos e digite 80 no campo K. Clique em OK. Veja que foi gerada uma faixa sólida sobre a imagem. Para torná-la transparente, selecione o retângulo e clique aqui. Marque Transparência e na barra de Propriedades, clique em Tipo de transparência para abrir o pop-up menu. Marque a opção Uniforme. Por padrão, o CorelDRAW gera uma transparência de 50% sobre o objeto. Para alterar o percentual de transparência de cinza, digite outro valor no campo Início da transparência. Repare que a caixa retangular é contornada por uma linha fina em preto. Para eliminá-lo, clique na Caneta de contorno e marque a opção Sem contorno. Com todos os elementos posicionados, vamos começar a incluir os textos do folheto, a começar do título, que vai ser aplicado sobre a transparência. Selecione a ferramenta de texto e digite o texto na área de trabalho, ao lado do folheto. No exemplo, escrevemos Aqui você se conecta com o mundo. Clique na caixa de texto com a ferramenta Seleção e movimente-a até a caixa transparente. Puxe as alças de ajuste para deixar a caixa de texto do mesmo tamanho da caixa transparente. Para formatar o texto, dê duplo clique com a ferramenta de texto. Vá à paleta de cores e clique na cor branca. A seguir, clique no menu Texto e marque Formatação de caractere. Na janela de encaixe Formatação de caractere, escolha a fonte. Aqui vamos optar por Britannic Bold. Na mesma janela, aumente o tamanho da letra no campo para 18 pontos. No botão de alinhamento de texto, clique e marque a opção Centralizar. Para alinhar o texto em relação à faixa transparente, clique em Deslocamento de caractere. Nas opções apresentadas, digite menos 50% no campo Deslocamento vertical. Agora vamos inserir o texto na caixa cinza abaixo da foto. Com a ferramenta de texto selecionada, clique aqui neste canto e escreva um texto para o folheto. Na janela de encaixe Formatação de caractere, formate o texto. No exemplo, dividimos o texto em 3 blocos, centralizamos o alinhamento e aplicamos formatações diferentes de fonte e tamanho de letra. Agora, vamos aplicar o logotipo no folheto. Para isso, vamos usar o logotipo já criado no exercício Aprenda a criar logotipos.
Para importar o logotipo para o nosso trabalho, vá ao menu Arquivo e marque a opção Importar. Na caixa de diálogo Importar, marque o arquivo e clique no botão Importar. Posicione o mouse no ponto onde deseja inserir o logotipo e clique e arraste o mouse diagonalmente. Tá vendo? Aproveite para digitar o endereço de internet fictício do Webcafé na última linha da tabela. Formate conforme sua preferência, seguindo os passos de formatação já explicados aqui. Seu folheto está pronto e já pode ser impresso ou enviado por e-mail. Não se esqueça de gravar as últimas alterações. Para isso, clique no menu Arquivo e escolha Salvar. Ou então, use as teclas de atalho Ctrl+S. Aproveite esse exercício para testar outros usos das ferramentas, alterando a imagem, a diagramação e os textos. Crie novas tabelas de referência, com mais linhas e cores diferentes. Com isso, você vai aprimorar cada vez mais as suas técnicas no CorelDRAW. Ao final, esperamos que você esteja dominando as ferramentas para criar não apenas este folheto, mas que seja capaz de usar o CorelDRAW para fazer trabalhos cada vez mais profissionais.